meu marido e não de meu Baal, conforme estava acontecendo, ok? O nome que significa amo ou senhor, e neste caso é um tratamento impróprio, porque se aplica a ídolos e não corretamente ao Deus verdadeiro. Então essa união entre Deus e Israel, ela não vai ser agora mais passageira como foi, ela vai ser permanente. Dessa vez, eles serão conforme o plano original, marido e mulher, e essa relação vai durar para sempre. Isso é uma prospecção para o futuro da restauração de Israel. Aqui nós temos aquilo que eu falo para vocês de cumprimento dualista da profecia. Uma profecia que uma parte se cumpre em um período, outra parte se cumpre em outro período. Então a restauração de Israel completamente acontecerá depois da batalha do Armagedon, mas é tema apocalíptico, não é um tema aqui do livro, mas só para vocês entenderem que a completa restauração de Israel se dará após a batalha do Armagedon, quando Jesus, juntamente com o exército dos seus santos, e o texto diz que o exército dos santos, que é a igreja, vencerá os inimigos de Israel e restaurará o seu povo, agora sim, para sempre. Ele vai trabalhar também sentimentos que outrora sumiram, desapareceram, retornarão com o seu sentido certo, né? Que seria a maneira como eles voltariam a semear na terra e a terra voltar a ser agricultável, entretanto, sem essa esperança em Baal, ok? Porque eu acredito que vocês sabem, né? Que Baal é o deus da fertilidade e Sera ou Azerá era sua esposa, e no relacionamento conjugal entre Baal e Azerá, a terra se tornava fértil. Então, quando eu falei para vocês da prostituição cultica, das sacerdotisas que se prostituíam, era um ritual para a terra se tornar fértil. É tanto que quando estes homens se prostituíam com essas sacerdotisas, só tinha uma regra que tinha que ser cumprida, que no momento da ejaculação, a ejaculação tinha que ser lançada na terra, para que a terra pudesse ser fecunda e próspera. Era uma prática desse culto pagão, desse culto a Baal, desse culto a Azerá, e agora Deus está restaurando a fertilidade da terra, não mais com essa tônica ou com esse sentido pagão, promíscuo, mas sim com o sentido de Deus, sem nenhum paganalismo, sem nenhuma promiscuidade. Eu não sei se vocês já viram esses monumentos de obelisco. Já viram? Como se fosse tipo uma torre una, obelisco. Acho que temos na Argentina, temos nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Pronto, esses monumentos aí, a sua origem, o seu significado é o pênis de Baal. É erigido para um tributo, uma devoção a Baal. E até hoje essa cultura é difundida entre os pagãos e muitas pessoas nem sabem o verdadeiro significado do obelisco. E já nesse período aqui, estas coisas aconteciam. Mas no capítulo de número 3, se você for lá nos versículos de 1 ao 5, ele vai trabalhar agora um outro sentimento, que é o sentimento do amor. Agora eles vão, o povo de Israel iria amar como o Senhor ama. Iriam ter o mesmo sentimento do amor de Deus. E qual que é o mesmo sentimento do amor de Deus? A incondicionalidade. Porque todos os acordos dos amores que Gomer, esposa de Oséias, fazia com seus amantes, tinha sempre a barganha em troca. Mas o amor de Deus para com o seu povo é incondicional. Sabe o que Deus quer de você? Para te amar? Nada. Deus te amou quando você ainda era pecador. O apóstolo Paulo trabalha sobre isso, quando ele fala que o Senhor nos resgatou da feira de escravos e nos amou quando ainda éramos pecadores.
Ele não nos amou quando a gente estava bonitinho, bem vestido, decente. Não. O Senhor nos amou quando nós estávamos aterrados nos nossos delitos e pecados. O Senhor amou alcoólatras, prostitutas. O Senhor amou assassinos, psicopatas, sociopatas. O Senhor amou feminicidas. O Senhor amou os homens e as mulheres quando eles estavam nas mais terríveis e densas trevas, e amou incondicionalmente. É por isso que o texto áureo da Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal. Esse de tal maneira aí é um advérbio de intensidade, ou seja, amou de maneira inexplicável, amou de maneira que não se quantifica, amou de maneira que não se numera, amou de maneira que não se explica, porque o amor de Deus não é normal. Normal é o meu amor para com aqueles que eu amo e que subentende-se esse amor por motivos óbvios. Quem não ama um filho, quem não ama uma filha, quem não ama quem lhe ama. E Jesus trabalha essa prospecção do amor, de troca, quando ele fala bem assim, ó: é fácil amar quem te ama. Vocês não são conhecidos como filho do meu Pai que está nos céus quando vocês amam quem ama vocês, mas vocês são conhecidos como filho do meu Pai que está nos céus quando vocês amam quem mente contra você, te calunia, te persegue, te maldiz. Aí sim vocês vão pegar na mão dos céus. Jesus nos chamou de maus e disse que até os pagãos conseguem dar boas coisas aos seus filhos. Qual é o filho que pedir um pão, você vai dar uma pedra? Né? Então, há esse